Meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Espírito Santo de Deus te abençoe nessa manhã de sexta-feira, te sustente, te mantenha vivo na presença de Deus. Nessa manhã eu quero trazer uma palavra para você meditar, enquanto eu chego até o meu trabalho aqui, eu quero ir conversando com você. No livro do Éfeso, capítulo 3, versículo 20, o apóstolo Paulo ele diz: porque Deus é capaz de fazer muito mais daquilo que pensamos, o que pedimos, pelo poder de Deus que habita em cada um de nós. Quando o apóstolo Paulo ele escreve isso em Efésios 3:20, ele está afirmando que existe um poder de Deus dentro de nós. E que poder é esse? O poder de Deus que habita em mim e que habita em você é o Espírito Santo. O Espírito Santo que é responsável pelo poder na vida do crente. O Espírito Santo é quem opera na minha vida e na tua vida, em todos os sentidos que se chama poder. O Espírito Santo ele opera quando te usa na pregação. O Espírito Santo ele opera quando te usa para você orar por alguém. O Espírito Santo ele opera quando te usa com ousadia, com sabedoria, com entendimento, com discernimento. O Espírito Santo te usa de várias formas, por isso que é o poder de Deus. Quando ele diz que ele é capaz de fazer muito mais daquilo que pensamos, o que pedimos, Paulo está nos ensinando que Deus sempre surpreende os servos dele, que Deus sempre surpreende os seus filhos. Sabe por quê? Quando Davi saiu para levar alimento para os seus irmãos lá na guerra, o pensamento de Davi não era matar gigante. O pensamento de Davi não era enfrentar gigante com 5 pedras, não. O pensamento de Davi era levar alimento para seus irmãos. Mas ao chegar lá e se deparar com aquela situação do Golias, do gigante, há 40 dias afrontando o povo de Israel, o Espírito de Deus, como está escrito, que se apossou de Davi, tomou Davi e o surpreendeu Davi com a tamanha força, com tamanha ousadia e enfrentar aquele gigante. Sabe por quê? Porque Deus sempre faz mais daquilo que pensamos. Porque o que Davi pensava, ele era rei de Israel, porque tinha sido ungido. Mas ele não pensava que Deus ia usar ele de uma maneira tão soberana, tão grande, ainda naquele tempo, sem ser rei, sem estar na cadeira, sem estar sentado. Porque o rei oficial era Saul. E Saul não teve coragem de enfrentar. Saul não teve coragem de bater de frente com o gigante. Não. Deus usou Davi. É Deus dizendo: eu sou aquele que surpreendo e faço muito mais daquilo que vocês pensam ou que vocês pedem, pelo meu poder que habita em vocês. Oh glória! Nessa manhã tenha certeza, Deus ele habita em você. Deus ele trabalha na sua vida de forma tão sobrenatural que você não entende, que você não compreende. E às vezes até você mesmo fica surpreso. Sabe aqueles momentos que você acha que não vai dar certo, que é frustrante, que passa pela sua cabeça, pelos seus sentimentos? É melhor parar, recuar. Dessa vez não vai dar certo. O problema é grande demais. Tudo bem, aos meus olhos e aos teus olhos, é isso que pensamos. Mas o poder de Deus que habita em mim e habita em você faz com que todas essas situações sejam resolvidas. Porque não sou eu, não é você, é o poder de Deus, é o Espírito Santo operando em mim, operando em você, que faz coisas grandes na minha e na tua vida. Surpreendendo muitas das vezes a gente fica sem palavras, porque Deus ele é assim.
Ele faz muito mais daquilo que pensamos, ou glória, o que pedimos, só para glorificar o próprio nome. Porque, irmãos, quando olhamos para a palavra de Deus, a gente vê quantas coisas que Deus fez através da vida de muitos. Veja que Deus usou Elias de uma maneira sobrenatural quando profetizou por 3 anos e meio não chove em Israel. Como Deus usou o apóstolo Paulo na ministração da palavra para pregar para os gentios, conversando e convertendo muitos ao cristianismo, a servir a Cristo. Quando outrora o povo só se agarrava na lei de Moisés, e Paulo, com toda a sabedoria do mundo, porque o poder de Deus estava em Paulo, Paulo conseguiu ganhar muitos para Jesus. Paulo conseguiu curar, libertar, salvar, tudo através do poder de Deus que habitava nele. Sabe uma coisa? A sombra de Pedro, a Bíblia diz que curava. Ou seja, o poder de Deus que habita em mim, habita em você, faz muito mais daquilo que pensamos. Já imaginou a sombra de Pedro curar pessoas? É a sombra de Pedro, não é a sombra de Deus, é a sombra de Pedro. Por quê? Porque o poder de Deus estava em Pedro. Se o poder de Deus está em mim, se o poder de Deus está em você, tem coisas novas para acontecer. Se não está acontecendo nada novo na tua vida, nada novo na tua casa, nada novo na tua família, se sempre é a mesmice, não tem o poder de Deus aí. Mas se tem algo novo acontecendo, creia, é o poder de Deus que está operando na sua vida, através da sua vida. É o poder de Deus dizendo: eu faço muito mais daquilo que Ele pensa. Porque Deus é poderoso e Ele habita em mim e habita em você. E nessa manhã você fica com essa reflexão, que você não é nada, eu não sou nada, mas o poder de Deus, através do Espírito Santo que opera em mim, opera em você, nos torna mais fortes, nos torna mais que vencedores, nos torna filhos de Deus, nos torna filhos da luz, nos coloca na posição de herdeiros de Deus. Então nessa manhã tenha certeza que você é sim filho de Deus, capaz de conseguir, de avançar, de ser mais do que aquilo que você pensa, porque Deus fará isso na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. E se você gostou desse vídeo, compartilha aí com seus amigos, deixa seu like, tá bom? Inscreve no canal e deixa seu comentário, em nome de Jesus.